Olá, meus irmãos da casa do nosso querido irmão Clarencio. Nós estamos aqui fazendo um novo estudo sobre o Livro dos Espíritos, mas antes da gente começar, eu queria pedir para você curtir a nossa página, seguir o nosso canal, de marcar como gostei aqui o vídeo e os outros também que tem na página, e curtir nossas páginas no Instagram, no Facebook e o nosso perfil aqui no YouTube. Quanto mais acessos, melhor a gente consegue divulgar a doutrina espírita. Então, fica aí a dica para você marcar como um canal obrigatório para você ver aí no YouTube e outras redes sociais, tá? Nós estamos com uma programação de todos os dias de palestras, de reuniões públicas, a gente colocar no ar uma palestra. Então, toda semana a gente vai ter conteúdo novo. Hoje a gente vai estudar o Livro dos Espíritos, dando sequência aos nossos estudos sistemáticos, e eu convido vocês agora a gente fazer uma prece para iniciar esse momento. Querido ministro Clarencio, queridos espíritos amigos, nossos guias e mentores espirituais, nesse momento damos por iniciado o estudo do Livro dos Espíritos e gostaríamos que vocês nos amparassem, dando muita tranquilidade, dando muita clareza de raciocínio, para que nós estejamos unidos em pensamento nesse bem maior, que é a construção do reino de Deus em nossos corações. Graças a Deus. Então, hoje, seguindo nosso calendário, a nossa programação, nós vamos falar sobre laços de família. Os laços de família, eles estão descritos nas questões 773 até 775 e elas vão fechar o capítulo que fala sobre a lei de sociedade. Então, são apenas 3 questões que a gente vai tentar abordar de uma maneira rápida aqui sobre como Kardec se colocou, né? Sobre como ele quis fazer os seus questionamentos acerca dos laços de família no Livro dos Espíritos e depois ele aprofunda um pouquinho mais sobre isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, lá na questão 773, ele vai perguntar por que razão entre os animais os pais e os filhos deixam de se reconhecer quando estes não mais precisam de cuidados. Então, a abordagem dele está bem focalizada num comparativo entre a família dos animais e a família humana. E aí os espíritos respondem: os animais vivem pela vida material e não pela vida moral. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que parar e dar uma estudada. Porque na nossa evolução de espírito, nós passamos por vários estágios. Então, os animais, eles estão vivendo exclusivamente a vida material. Já os espíritos, já os homens, nós que já estamos no reino hominal, nós já estamos vivendo a vida moral, né? Então, ele continua dizendo assim: a ternura da mãe pelos filhotes tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida e a natureza nada mais lhe exige. É por isso que ela os abandona a fim de se ocupar com os outros que chegam. Então, nos animais, há uma etapa de cumprimento daquela tarefa da maternidade. Então, a mãezinha, a fêmea, vai trazer o seu filhotinho junto de si, movido por um instinto de conservação que não deixa de existir enquanto nós no reino hominal, mas que para ela aquele vínculo termina ali, naquele momento em que ela encerra as suas atividades de cuidado daquele filhote que não consegue se cuidar sozinho. Quando ele aprende, aí se vai embora, né? É diferente do nosso caso. Por quê? E aí a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4,
ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A partir do item 18, Kardec vai explicar para a gente como que os laços de família eles vão se fortalecer e vão existir através da reencarnação e vão se fortalecer através das vidas, das muitas vidas de espírito que a gente vive, né, da vida corporal que nós vivemos, porque a vida espiritual ela é uma só, nós somos um único espírito. E como esses laços de família eles vão sendo construídos. Então, olha a diferença da resposta dos espíritos, né, falando dos animais com relação ao instinto de conservação e da necessidade de ter aquele instinto apenas naquele momento ali da lei, né, da maternidade, da sobrevivência do filhotinho. E olha como ele já vai tratar no Evangelho, nesses itens aqui, os laços de família com relação à formação de grupos. Ele diz assim no item 18: no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia e identidade de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação só os separa momentaneamente, visto que, após retornarem à erraticidade, eles se reencontram como amigos ao retornarem de uma viagem. Então, ainda tem mais coisa aqui, mas já dá para a gente perceber qual foi o sentido de vida moral que os espíritos trouxeram para a gente na resposta da 773. Porque enquanto os animais eles vão viver a vida material, nós homens, já no estado hominal de espíritos, nós vamos viver a vida familiar, na verdade, entrelaçada por um movimento muito grande de existências. Então, muito provavelmente, nós hoje que estamos aqui numa família encarnada, nós já vivemos outras experiências em outros papéis com essas pessoas que compartilham do nosso seio familiar. Então, hoje, o seu pai pode ter sido seu filho, sua mãe pode ter sido sua filha, sua irmã ou irmão pode ter sido seus pais, e a gente vai envergando vários papéis diferentes dentro dessa família até que a gente amadureça o suficiente para caminhar sozinho, né? Bom, lá na questão 774, Kardec pergunta assim: há pessoas que deduzem do fato de os animais abandonarem suas crias que os laços de família entre os homens resultam apenas dos costumes sociais e não de uma lei da natureza. Que devemos pensar sobre isso? Isso, na verdade, é uma teoria que até alguns estudiosos, eles pensam, né? Eles inclusive trazem essa teoria para a família humana, de que essa construção desse vínculo, desse laço afetivo, ela é uma condição cultural. Não teria nada a ver com esse instinto materno, com uma questão biológica, com uma questão afetiva, emocional. E aí Kardec traz essa visão desses estudiosos sobre esse posicionamento, e os espíritos vão responder assim: o destino do homem é diferente do dos animais. Por que então querer sempre identificá-los? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há necessidade de progredir. Então, isso aqui é muito importante para a gente observar dentro desse estudo, porque o que nos caracteriza enquanto seres humanos, enquanto espíritos, nesse aspecto, é a necessidade de progredir. É a lei do progresso. Então, a nossa capacidade de pensar sobre o futuro e nos colocar fazendo planejamentos acerca desse futuro é o que vai nos determinar como seres humanos. Coisas que os animais ainda não têm essa capacidade, essa característica. Os animais pensam, mas eles já não têm a condição ainda, pelo menos a ciência até aqui não nos trouxe essa resposta, de que os animais têm a capacidade de fazer projeções no futuro, né?
Então ele não vai sonhar que ele vai casar com outro bichinho e ter filhinhos e etc. Não, ele vai agir por instinto, tá? E por reflexo de uma lei, né? Mas essa necessidade de progredir, ela está relacionada à vida do homem, à vida do espírito. E aí os espíritos continuam aqui nessa resposta. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus, desta forma, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. E aí não tem como a gente não lembrar de Jesus, né? Quando os apóstolos chegam lá e perguntam no que estaria resumida toda a lei. E aí Jesus vai ensinar para eles, olha, toda a lei está resumida em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Uma outra passagem também bastante conhecida de Jesus é quando ele está lá numa determinada casa e chegam a mãe, os irmãos dele, batem a porta e falam, chamam, né? Ah, Jesus, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá te chamando. E ele responde, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqui estão toda a minha família. Então ele eleva a humanidade a título familiar, né? Então a gente vai vendo que os espíritos, dentro dessa lei da natureza, dessa lei divina, eles vão nos trazendo a ideia de quê? De que nós somos um indivíduo, a gente aprende primeiro, né, com o instinto, vai desenvolvendo os sentimentos, as emoções, toda aquela psique do espírito, para que a gente passe, né, a conviver em família. Essa convivência em família, ela vai robustecendo, ela vai deixando mais forte os laços sociais, até que vai chegar a um nível em que nós vamos ver todos da humanidade como irmãos, como familiares, como Jesus nos vê, né? Jesus é o nosso irmão mais velho e ele nos vê todos nós participantes de uma grande família. Então essa é a nossa meta de família que a gente precisa desenvolver, né? Voltando um pouquinho aqui para o Evangelho, ainda nesse item 18 do capítulo 4, os espíritos vão continuar dizendo assim, esses espíritos, né, se reencontram como amigos ao retornarem de uma viagem. Muitas vezes também seguem juntos na mesma encarnação, onde são reunidos na mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, mesmo assim não deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres se interessam pelos que estão cativos, ou seja, encarnados. Os mais avançados procuram fazer progredir os mais atrasados. Após cada existência, terão dado mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva, por isso mesmo mais depurada, pois não é mais perturbada pelo egoísmo nem pelas paixões. Podem assim percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum dano atinja sua mútua afeição. Olha que consolador, né? Quando a gente vai estudar a doutrina espírita, a gente começa a estudar o espiritismo, uma das coisas que mais nos chama a atenção, e é uma base doutrinária, é de que a morte não existe, né? Nós perecemos o corpo físico, nós perdemos o corpo, mas nós continuamos a existir. E continuamos a existir exatamente do jeito que nós existimos. Então, se a gente ama muito alguém, aquele amor vai continuar existindo. Se a gente tem raiva de alguém, aquela raiva ainda vai permanecer. Se a gente tem desejos, paixões e qualquer sentimento, não é porque nós perdemos o corpo que aquilo deixa de existir. Porque no fundo, a origem de tudo está no espírito, né? E aí, quando a gente vai sofisticando, né, esses sentimentos, essas emoções,
nós vamos permitindo que aquilo se expanda e nos caracterize a personalidade, né? Então, se eu amo, por exemplo, uma pessoa, eu não vou deixar de amá-la apenas porque ela perdeu o corpo e ganhou outro corpo numa outra família, né? Se de repente esse espírito vai para uma missão de reencarnar em outro país, em outra cultura, para poder desenvolver lá uma característica que ele precise e aquela comunidade também. Os amores que a gente fez aqui não vão se perder. E aí, quando a gente começa a expandir isso numa grande rede, nós vamos entendendo que, na verdade, a força mais poderosa que existe no universo é o amor. E esse amor não acaba nunca, né? Nem com a morte. Então, nesses tempos que a gente está vivendo aí, de muitas reflexões, eu acredito que esse isolamento que a gente está fazendo está servindo para que a gente olhe para dentro de si mesmo, né? E faça as nossas reflexões, observe, né, quem está convivendo junto conosco. Tem situações em que as pessoas estão sozinhas mesmo, porque moram sozinhas, mas também tem situações em que as pessoas moram numa casa reduzida, várias pessoas num pequeno metro quadrado, e de vez em quando elas vão lá dar um curto-circuito entre elas, e elas começam a brigar, a ter visões diferentes e tudo mais. Então, nesse momento, é muito importante que a gente pare, reflita e coloque em prática tudo aquilo que a gente já vem estudando. E coloque em prática esse amor, né? Porque realmente a convivência, ela não é uma coisa muito simples de ser feita, é desafiante, né? Por exemplo, um casamento. São duas pessoas que tiveram criações diferentes por pessoas diferentes e que resolvem se unir sob o mesmo teto. Elas vão ter visão de mundo diferente, elas vão ter pontos de vista diferentes. Então é natural que haja o conflito. A questão é como a gente vai trazer o equilíbrio, permitindo que o outro continue tendo o ponto de vista dele, mas sempre dentro do equilíbrio, da harmonia, da educação, da não violência, né? A mesma coisa são grupos familiares, até que já estão continuamente vivendo, né, juntos. Então imagina uma família numerosa que tem mãe, pai, tio, avô, sobrinhos e filhos, todos vivendo no mesmo ambiente, né? Pelas relações que eles vão estabelecendo ao longo da vida, eles também vão ter pontos de vista talvez diferentes sobre um determinado assunto. Mas o que vai ser o nosso esforço e o nosso desafio? É que dentro dessa diversidade de pontos de vista, a gente consiga manter o equilíbrio, a gente consiga manter o respeito, a gente consiga manter a dignidade. Por quê? Qual a finalidade disso tudo? Como o Evangelho está trazendo para a gente. A finalidade disso tudo é que, apesar do número, como ele coloca aqui literalmente, né? Apesar do número ilimitado de existências corporais, não haja dano à sua mútua afeição. Porque quando a gente adquire esse amor não perece. E o que é amar? É justamente tolerar o outro, é saber respeitar, é saber entender que às vezes o outro não vai ter um ponto de vista como o meu, ou às vezes terá, e aí como é que a gente vai lidar com isso? Enfim, viver é um grande desafio, né? Nós fomos agrupados em família justamente para que a gente aprenda como é que a gente deve se comportar na sociedade. E aí é a última questão aqui do Livro dos Espíritos do nosso estudo. Qual seria, Kardec pergunta, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Ou seja, o que aconteceria se a gente acabasse com essa instituição, família? Ó, a partir de hoje, a gente não tem mais família, todo mundo é livre. Aí o que os espíritos respondem? Uma recrudescência do egoísmo. Porque quando você
está convivendo numa vida familiar, é natural o conflito, é natural um ponto de vista diferente, é natural que a gente tenha rusgas, isso tudo é perfeitamente compreensível. São pessoas diferentes. Mas essa convivência, esse rala-rala do dia a dia vai fazer com que o quê? Que a gente conquiste paciência, que a gente conquiste tolerância, que a gente conquiste o perdão, que a gente pratique a benevolência, a indulgência, ou seja, que a gente comece a perceber o amor como Jesus já o percebe hoje, através dessas virtudes, porque todos nós somos dotados de virtudes, né? Só que elas estão em nós em germen, basta que a gente desenvolva essas virtudes devagarzinho, a cada dia, um pouquinho de cada vez. Não adianta que a gente não vai conseguir, né, fazer com que, olha, nessa encarnação eu quero trabalhar a paciência, então eu vou colocar todas as situações mais loucas possíveis para que eu desenvolva paciência. Não é assim, é um pouquinho de cada vez, para que nesse equilíbrio a gente consiga ascender, né? Para que nesse equilíbrio a gente consiga a conquista plena daquele valor. Fazendo esse estudo, eu venho me lembrando muito da Dona Ivone do Amaral Pereira. Para quem não conhece, a Dona Ivone do Amaral Pereira, ela foi uma médium aqui, brasileira, né? Salvo engano, ela nasce em 1900, na virada, né, do século. E ela, quando nasce Dona Ivone, ela tem uma dificuldade muito grande de reconhecer a família dela como família, né? Então, como ela tinha também uma mediunidade muito aflorada, muito ostensiva, ela via os espíritos como a gente está se vendo aqui agora. E ela conversava com eles e tinha melancolia, tinha lembranças da vida passada dela muito fortes. E ela não reconhecia os pais dela como pai e mãe dela, daquela encarnação enquanto Ivone. Porque ela reconhecia a encarnação, o pai, como na encarnação anterior, que é o espírito de Charles. E Charles vai levar, né, a Dona Ivone como sua tutelada aí durante muito tempo. É uma história muito bonita, a história da Dona Ivone, que está lá retratada em diversos livros. E ela sentiu essa dificuldade muito grande porque ela nasce numa família em que ela não tem esse vínculo afetivo mais forte, mas ela nasce nessa família justamente para quê? Para que ela aprenda a dar valor, a estar com os seus entes queridos e amados, próximos, pertinho dela ali, né? E ela consegue. A Dona Ivone é um grande exemplo de encarnação que deu certo. Ela teve uma grande moratória e conseguiu trazer para a gente as obras belíssimas, né? Leiam as obras da Dona Ivone. Aliás, já fica aí a chamada, né? Porque nós temos lá uns estudos sobre a vida e a obra da Dona Ivone, vale muito a pena participar. E nesses tempos de isolamento, fica a dica aí da leitura, né? Nas Voragens do Pecado, que é um livro dela muito interessante, Cavaleiros de Lumière e Drama da Bretanha, e também a gente tem o Leila, que seria fechando essas histórias todas, né? Então vale a pena a leitura desses livros, porque vai contar exatamente isso aqui que a gente está estudando, né? Como os laços familiares, eles se perpetuam no tempo. Como um amor verdadeiro, independente da época, independente do momento, ele resiste. Então, que a gente leve essa ideia, né? Que a gente leve nos nossos corações que nada se perde. A morte, ela realmente é só uma troca de roupa. Ela é ainda necessária no nosso estado evolutivo, a gente precisa passar por esses processos de encarnação e desencarnação, mas ela é uma grande libertadora do espírito quando ele realmente cumpre com tudo aquilo que ele veio fazer, né?
E esses amores que são construídos nesses laços familiares, eles vão se perpetuar, eles vão cruzar distâncias, épocas, personagens, e a gente não perde. Nunca. Então, se você tem um amor, esse amor não vai se perder. Pode ser que, envergando uma nova encarnação, ele fique um pouco embotado, você não tem a lembrança plena daquilo, mas ele não se perde, ele está lá latente. E na medida em que nós vamos alcançando o equilíbrio, o conhecimento, a maturidade, esses sentimentos, essa clareza de raciocínio, ela vai se tornando mais clara também, e a gente vai tendo mais facilidade de identificar essas pessoas que cruzam aí as nossas vidas, né? Então, a gente já está se encerrando aqui esse momento aqui de breves reflexões, e eu convido vocês a fazerem as leituras das obras espíritas, né? Estudar é um momento de reclusão, então estudar o Livro dos Espíritos, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, e outros livros da codificação, tem esses romances, né, da Dona Ivone e do Amaral Pereira, porque a leitura também é um momento de reflexão, é um momento de calmante, é um momento em que a gente sai um pouco dessa atmosfera tão desequilibrada que a gente está passando. Então, vamos estudar, porque estudar faz bem e estudar melhora, né, o nosso humor. Então, meus amigos, fica aí esse convite e que nós possamos nos manter em equilíbrio, nunca esquecendo da nossa prece diária, nunca esquecendo de fazer o nosso culto do Evangelho do Lar, justamente para fortalecer esses laços familiares, isso é muito importante, e que nós possamos aí ter um breve desfecho dessa situação toda que estamos vivendo, para que a gente consiga encarar tudo com mais clareza, mais equilíbrio e tudo mais. Então vamos a uma prece de encerramento, que nós possamos estar com os nossos corações e mentes em sintonia, dizendo assim: querido Jesus, querido ministro Clarencio, espíritos amigos, que nós possamos nesse momento encerrar esse momento de estudo, mas que possamos pedir também, Senhor, para o equilíbrio de toda a humanidade, que nós possamos pedir para que o planeta Terra receba o influxo do mais alto, permitindo que nós estejamos em equilíbrio, em paz, com muitas vibrações de saúde, com muitas vibrações de paz. Que seja feita a tua paz, Jesus, em nossos corações, em nossos lares, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.